o marketing jurídico junto com a inteligência artificial, eu acho que só junta, só traz coisa boa se a agência souber usar a inteligência artificial. Sempre com um profissional de marketing. O advogado sozinho é muito difícil fazer. Mas a inteligência artificial vai acabar com o advogado? Não vai. Não existe copia e cola em advocacia, como não existe copia e cola no marketing. Tenho certeza que a inteligência artificial só veio para agregar. Sejam bem-vindos a mais um Tupinicast, o podcast da agência Tupiniquim. Estou aqui com o Wellington. E aí, galera, sou o Wellington, diretor de operações da Tupiniquim. Estamos aqui para mais um Tupinicast, Rodrigão. E com um convidado mais do que especial, Fernando. Se apresenta, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Fernando Magalhães. A gente trabalha exclusivamente com advogados, mas eu não sou advogado, tá? Eu gosto de falar isso. Eu tenho quase... pode ser, isso que você está falando. Eu tenho 25 anos com experiência com o escritório de advocacia, sou economista, formado pela USP, tenho alguns cursos de liderança, planejamento e alguns últimos pós-graduações na AGV, com gestão de escritório de advocacia, e na FIA também, melhores práticas para escritórios de advocacia. Boa, estamos aqui com um especialista na área jurídica. E qual que é o tema de hoje, Wellington? O tema de hoje, Rodrigo, quais as razões ali para os advogados terem um marketing jurídico? Legal. Boa. É um tema diferenciado, hein? É um tema diferenciado e é um tema muito importante. Eu pesquisei uns numerozinhos antes de vir para cá. Olha só. No Brasil tem 1.300.000 advogados. Um advogado para cada 164 habitantes. Caraca. É o país que tem a maior proporção. Na Índia, são 1 para 700. Estados Unidos, 1 para 253. Então, quem não tem um marketing jurídico estruturado, aqui no Brasil, está perdido, porque a concorrência é muito grande. São advogados formados apenas? São advogados formados. Para você ter uma ideia, esse número dobrou de 2008 para cá. Uhum. Hoje nós temos nas faculdades 700 mil advogados cursando. Uhum. Só que desses 700 mil, só 20% acabam passando no exame da ordem, entre 20% e 25%. Tá, mas assim mesmo é muito advogado para uma população de 213, 215 milhões de habitantes. Eu tenho alguns parentes que se formaram ali nessa área e é muito difícil assim virar advogado, né? A maioria acaba desistindo da OAB. Sim. E acaba ficando só com um curso, vai trabalhar em outra área totalmente diferente, que não tem nada a ver, né? Isso é muito comum porque a quantidade de cursos é imensa no Brasil. É o país que tem mais cursos, faculdades, mais faculdades de direito no mundo é o Brasil. E às vezes não é aquela faculdade boa, né? Muitas vezes não é aquela faculdade boa e por mais que a pessoa se esforce, o exame da OAB, ele requer o mínimo, né? Um pouquinho mais que o mínimo de conhecimento. Então, se a pessoa não for boa, ela não vai conseguir entrar mesmo em exercer. Por exemplo, eu sou formado em ciências contábeis, né? Legal. Que é meio correlato ali, tem muito da parte da advocacia. Só que é uma área mais abrangente, né? Então, você pode ir para várias especialidades ali, inclusive financeira, entre outras, né? Já a parte da advocacia já não, né? Já é um pouco mais restrito, né? Então, se não for para essa parte de consultoria igual você fez, provavelmente ela vai ter que ser um advogado no futuro. Sim, com certeza. E o problema também é que com essa quantidade enorme de advogados, se você não se especializar, se não tiver um estudo muito grande, você fica mais um entre 1.300.000. Aquele advogado generalista, né? Hoje em dia é difícil, né? Você conseguir ser, ainda mais se você for um sozinho, ou 2 ou 3 no escritório, é muito difícil. E é o que a gente mais vê, né? E nessa área de advogados, não sei se é por conta da cultura mesmo, eles são meio resistentes ali a aderir coisas novas, até a parte do marketing, o mais simples, assim, eles acabam fazendo o básico, né? Que alguém me indicou e aí eu começo a ter algum cliente. Existe uma resistência, não corre atrás. Não só no marketing jurídico, mas para outras novidades também em escritórios de advocacia. Tirando os maiores, aqueles que são potências mesmo, que já usam inteligência artificial, já tem um marketing jurídico bem estruturado, os pequenos e médios, eles têm um pouco de, acho que de medo de entrar, se faz errado, mas se eles não fizerem, eles não vão
continuar existindo. Que é uma área que tem que estudar pra caramba, né? E eles estudam coisas técnicas que é bem complicado. E aí quando vem pra zona do marketing ou tecnologia, eles têm uma dificuldade. Eu vejo que é uma dificuldade da área, assim, não é na de um faculdade de Direito, apesar de não ser advogado, né, eu tenho muito conhecimento com outros advogados, não existe nenhuma matéria que fale sobre gestão, sobre administração. Eles aprendem a advogar, eles aprendem várias áreas. Então, isso dificulta um pouco para o advogado conseguir montar um escritório, entender, mesmo de números, de marketing, de gestão de pessoas. O escritório vai crescendo, eles vão se embananando um pouco. Mas tudo bem, eles estudaram para defender os clientes. Então, essa é a parte mais importante. Nenhuma faculdade ensina você a empreender, né? E não. Geralmente o advogado, ele já sai empreendedor da faculdade, né? Sim. Porque não tem escritório suficiente para absorver essa demanda de formandos. Então, ele tem que empreender ali Ele tem que empreender, ele só vai conseguir uma carreira no escritório se quando ele é estagiário, ele se forma e ele consegue ser contratado. Agora, se ele não for contratado, ele está ali sozinho, né? E tem a questão do estágio também, né? Que às vezes eles tentam nesses meios públicos, né? Para pegar ali, mas não te dá uma bagagem para você trabalhar no escritório de advocacia, por exemplo. Dá. E a gente vê hoje que está mudando muito. Tem muito escritório que não tem mais estagiário. Porque o estagiário era para ir ver processo no fórum, era para fazer algumas coisas externas e também aprender. Só que hoje, como tudo é digital, tem escritórios que não têm mais estagiários. Eles têm um ou outro que eles acham que é vamos dizer assim, um diamante, é uma pessoa que eles têm que ter na equipe deles. E aí eles vão lapidando, mas eles focam muito mais nesses meninos ou meninas que se destacam em alguma coisa na faculdade. Agora, aquele trabalho de estagiário, de ir ao fórum e tal, não existe mais. Então, tem escritório que nem estagiário mais tem. E hoje com o ChatGPT, por exemplo, ou outras inteligências aí mais focadas mesmo, também já caiu o trabalho braçal. Já caiu o trabalho braçal. Os escritórios maiores que têm também inteligência artificial, não só o ChatGPT, mas já tem algumas coisas que são... Você procura no sistema, eu quero fazer uma petição sobre esse assunto, vai aparecer ali 4, 5, 6 do próprio escritório para ter como base. Mas lógico, ele tem que entender, porque não adianta copiar e colar, porque cada caso é um caso, né? Sim. Então a pessoa tem que ter um mínimo ali de conhecimento para conseguir usar aquilo. Mas como você falou, hoje com o ChatGPT, com tudo isso, a quantidade de estagiários é muito menor. Sim, e legal, falando desse advogado que ou tem um pequeno escritório, ou saiu da faculdade, ou está com dificuldade, né? Porque, legal, sou advogado, acessei a minha rede de networking ali, consegui meus primeiros clientes, mas não consigo sair do lugar. Não consegue. Como que eu consigo clientes e tudo mais? O que você pode falar para esse cara? Isso é uma coisa boa e uma coisa ruim. A gente tem internet, que há 20, 30 anos não tinha, então era tudo de boca a boca. Tá? Então, se o cara era bom, conhecia falando. Hoje em dia, qualquer um pode anunciar no Google, pode ter o seu Instagram, o seu LinkedIn, o seu Facebook, às vezes o TikTok, e aí você vai se misturar entre milhões. E aí a pessoa que vai procurar, quem que eu vou escolher? Tá? Então, vem aquela coisa dos links patrocinados, vai estar lá em cima e tal, mas o que a gente sente é que quando o cliente está na internet, ele vai escolher um link ali para clicar, ele vai entrar, seja no Instagram, seja no site da pessoa, e tem que estar muito bem construído. Não adianta você ter um Instagram e só tem foto de você na praia tal, e não tem nenhum conteúdo. Então, essa é a grande sacada, né? O marketing tem que estar linkado com uma boa proposta, você tem que ter tanto o seu site quanto o seu LinkedIn, Facebook e Instagram muito bem estruturados, com várias opiniões, com várias, vamos dizer, dicas, com vários esclarecimentos para que a pessoa possa ver a sua credibilidade, se você é bom ou não. Se posicionar, né? É posicionamento. E você comentou uma coisa que é uma dúvida frequente lá na agência, né? A gente que atende muitos advogados, eles perguntam, mas advogado pode anunciar no Google, pode anunciar no Instagram? Hoje pode anunciar, depois do último provimento, pode anunciar. Anunciar não, né? Você pode aparecer no Instagram, você pode aparecer e você pode ter os links patrocinados, né? Não é um anúncio ali, venha no meu escritório e tal. Esse tipo de abordagem que não pode.
Você não pode mostrar você viajando, você não pode mostrar você num carro, numa Ferrari. Uma promessa, né? Você não pode fazer promessa. Você tem que dar como se fosse uma aula, alguma conteúdo coisa. Educativo, informativo, e não pode ser promocional, Não pode ser promocional. Você não pode falar, venha no meu... Se você falar, venha no meu escritório, acabou. Então, tem que ser muito ali informação. Você tem que dar informação. Sim. É isso que é importante. E uma coisa que a gente vê que muitos escritórios fazem errado, que a gente até orienta, muitas vezes companhia aérea, né? Ou segmentos que são parecidos assim, que dão muito pano para manga, assim, muito processo, né? E aí as publicidades, né, os anúncios, é aquele anúncio chamando mesmo, problema com companhia aérea, isso venha que a gente processa, alguma coisa isso assim. Isso não pode. A gente vê muito perto do Dia dos Namorados aí, se você tá levando chifre, alguma coisa, vem aqui que eu te ajudo. Isso não pode, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado com isso. E você também não pode, tem alguns lugares que a gente vê que o escritório coloca, olha, eu ganhei uma causa assim, 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 e a gente fez isso. Não pode. Mesmo que o cliente autorize, você não pode colocar que você ganhou aquela causa daquele determinado assunto. Você pode comentar sobre o assunto, mas não falar da causa. Sim, uma prática que eu estou vendo alguns escritórios de advocacia, eles se passando pela sua área de assessoria jurídica, né? Então, eles meio que fazem um contato mais direto com a pessoa, querendo propor para ela uma assessoria, para não falar que é um advogado, né? Isso existe. E aí eles começam a fazer uma ação forte em cima da pessoa, falando da outra empresa que tem dinheiro ali, que ela pode receber. Né? Existem alguns escritórios que tentam fazer isso, mas não pode. Você não pode ter uma equipe ali de captação que vai ficar ligando, isso, olha, você está precisando disso, está precisando daquilo, isso não pode fazer. Já sabe que a pessoa foi demitida de determinada empresa, já liga lá, isso daí é completamente proibido, né? Sim, e você comentou de um tema que a gente sente falta tanto dos advogados, né, no meio jurídico, quanto no mercado em geral, que é o posicionamento. Então, não basta você fazer o anúncio, né? Não. Eu apareci ali no Google, igual você comentou, e o depois, né? Qual que é o posicionamento que você vai se colocar no mercado, né? Que dica que você daria para os advogados hoje? É importante que ele se posicione mostrando qual é o tamanho do escritório dele. Se você é um escritório pequeno, uma determinada zona de São Paulo, e você é especialista, deixa isso claro, porque as pessoas daquele bairro, daquele lugar vão procurar você. Quando o cliente, vamos dizer, ele vai entrar lá no Google, onde for, vai ver escritórios enormes. Ele vai ligar para, esse aqui deve ser bom, mas aquele pode ser que seja muito caro para ele. Exato. Então, se você tiver um posicionamento, olha, eu sou advogado trabalhista e trabalho na zona norte de São Paulo, tá? Você já está se posicionando, né? Que a gente imagina que todos os advogados sejam bons tecnicamente, tá? Mas ele tem que se posicionar. Eu sou o direito do trabalho, eu sou previdenciário, eu tenho especialização no direito médico ou de companhias aéreas. Então, se ele se posicionar, a posição dele, e mesmo em termos de quais os clientes que eles querem? Eu quero clientes desta forma, tá? Ele tem que ir no site dele, no Instagram, mostrar quem que ele quer atender, porque senão fica muito jogado e não funciona. E uma coisa importante é ter essa realidade no posicionamento, porque a gente vê um erro, que é o advogado, ele fala assim, eu quero me posicionar como alto padrão, como um negócio de luxo, mais caro e tudo mais, mas aí o escritório na região não corresponde àquilo que ele quer, a experiência não corresponde também àquele público que ele quer atingir, e aí no final ele vai passar uma impressão falsa para o público que ele quer atingir, mas o público que compraria dele não vai comprar porque vai achar que é caro, que não tem a ver com o que ele precisa. Isso acontece muito no direito societário, no direito do trabalho também, quando os advogados ou os pequenos escritórios querem atender grandes empresas. Então, eles falam, nós temos uma equipe grande, mas a equipe é uma pessoa e mais outra. Não tem problema de ser duas pessoas, mas ele não é o público que ele está querendo. Se você vai chamado para uma... tenho 400 causas aqui trabalhistas. Um advogado não vai conseguir fazer isso, precisa ter uma estrutura maior. Então, ele não consegue nenhuma coisa e nem outra. Exato. Sim. Uma coisa que a gente viu depois da pandemia ali foi... tendo uma facilitação para os processos, né? Que agora acontecem muito de maneira remota. Isso deu uma grande facilidade para eles também.
Só que talvez tenha dado uma falsa esperança que eles vão conseguir atingir qualquer público sem ter um escritório, né? Sim, é difícil atingir. Mas, como a gente já falou, vocês falaram, ele tem que se posicionar. Eu sou um advogado ainda pequeno e eu vou atender essas pessoas. Aos poucos, ninguém nasceu grande. Ninguém nasceu com 18 anos nem 30 anos. Aos poucos as coisas vão crescendo. O que você não pode é passar por uma coisa que você não é. Pular uma etapa, né? Pular várias etapas, né? Eu posso atender uma empresa grande com 5 mil funcionários. Sozinho não vai conseguir. E aí, quando a pessoa vai entrar no teu site, vai ver, perdeu. Então, você não está preparado para fazer aquilo. Público A, B ou empresas maiores ali. Não está preparado. E aí é onde que acaba talvez fazendo um investimento errado, né? Sim. Que vai chegar um monte de gente lá, vai ter pouca conversão no site. Então, vocês que são especialistas nisso, né? Quando você vai procurar os leads, você espera que a pessoa fale. Eu quero empresas que faturem tanto, eu quero empresas com tantos funcionários, eu quero pessoa física que ganhe 10 salários mínimos. Você faz ali o que? Mas se ele não pode atender essas pessoas, não adianta nada vocês colocarem na mão dele o lead, mas ele não vai conseguir vender. Ele tem que saber o que ele quer. Uma coisa que a gente acaba falando é, você pode ter um escritório, o cliente pode nunca ir lá, mas se você não tiver, provavelmente ele vai falar, pô, esse aqui acho que não consegue me atender. Sim. Principalmente esses públicos A e B ou empresas maiores ali, eles não vão até o escritório. A gente tem como exemplo a Tupiniquim mesmo. E poucas pessoas até o nosso escritório lá. A gente tinha de enfeite lá, porque se você falasse que não tinha um escritório naquela época, né, o pessoal não fechava com a gente, né? Não tinha uma credibilidade. Então, o escritório para o advogado, ele acaba sendo uma credibilidade para ele mostrar. Credibilidade. Hoje eu vejo alguns escritórios que funcionam bem só online, tá? Mas se alguém me perguntar o que eu acho que deve ter o físico. Sim. Porque falta aquele engajamento, aquele valor dentro do escritório, todo mundo pensar igual. Mas pode funcionar. Não, aí acaba funcionando, né? Mas você vai ter que saber qual que é o público que você vai conseguir alcançar, né? Exatamente. Você tem isso aí bem claro na sua cabeça. Exatamente. E aos poucos, como você mesmo falou, vai crescendo, vai aumentando o público, né? Vai pegando um público melhor. É isso mesmo. Sim. E aí, com relação ao trabalho, eu costumo falar que o online, ou home office, né? Dá certo quando você tem processos. Sim. Porque se tá todo mundo perdido, ninguém sabe o que tem que fazer, é melhor todo mundo perdido junto ali no presencial, que vai arrumar uma forma. Mas se eu for pro online e eu não tiver processo, não tiver lideranças, não tiver uma cultura estabelecida já, aí com certeza vai dar problema, porque a pessoa vai estar lá na casa dela, com distrações, não sabe o que tem que fazer, qual que é o próximo passo. E aí o rendimento vai cair, com certeza. Com certeza. Sim. Hoje em dia, acho que a primeira coisa para o escritório dar certo, o advogado dar certo, é ele ser bom tecnicamente, tá? Ok. E a segunda coisa, ele ter cliente, tá? E aí, para ter cliente com essa competitividade toda, só com um posicionamento legal, com um marketing jurídico estruturado, com pessoas que te ajudem. Sozinho não vai fazer nada, é muito difícil. E aí depois vem as outras partes, né? Processos, é muito importante que tenha todo o processo certinho, aí vem gestão financeira, planejamento estratégico, isso já vai aumentando. Mas para ele sair da faculdade, se ele é bom tecnicamente, se ele tiver cliente, ele vai começar a ganhar dinheiro. Agora, ele não vai bater de porta em porta, porque tem zilhões de portas para bater, então ele tem que estar posicionado. Legal. E aí você comentou, né, desse posicionamento online. Hoje, você sugere alguma coisa para o seu cliente que contrata a consultoria ali para o escritório? De qual que é o passo a passo? Ah, legal. Por onde que eu tenho que começar o meu posicionamento, o meu marketing? Então, primeiro ele tem que conhecer qual que é a persona, né? Quem é de marketing entende, né? Quem é o cliente dele, construir exatamente quem é o cliente dele. Eu falo que se ele quer atingir empresas, ele precisa estar no LinkedIn, tá? Se ele quiser atingir mais pessoas físicas, é bom estar no LinkedIn, porque os donos das empresas estão no LinkedIn, né? Eles também olham, mas ele tem que ter um Instagram bem estruturado, onde ele poste pelo menos 3 vezes por semana, com conteúdos inteligentes e que tenha constância. Ah, eu vou fazer essa semana que vem eu não faço e tal. Tem que ter constância. Escrever no LinkedIn um artigo sobre algum tema, eu acho que é por aí o que a gente começa a falar. O Facebook, vocês que são muito mais especialistas do que eu, parece que está um pouquinho diminuindo e tal,
Mas eu sempre falo, replique, né? O Instagram você consegue replicar direto para o Facebook, você não está pagando nada, eu acho que vale a pena. Eu acho que esse é o primeiro passo. Aí depois em outras coisas ali, de participar de networking, outras coisas, tem ali muita coisa que também precisa existir. E outra coisa que eu acho muito importante é que tenha um site. Eu acho difícil você conseguir, a pessoa pode chegar em você pelo Instagram e ali tem que ter o link do teu site, para ele ver onde você se formou, se você tem, quem que você atende, se tem OAB, né? Dá mais credibilidade. Dá muito mais credibilidade. Você comentou da produção de conteúdo, né? Onde que eu tenho que estar? Lá, Instagram, YouTube e tudo mais. E aí a gente costuma falar muito do uso daquele canal. Então, como que aquele usuário está utilizando aquele canal? Então, por exemplo, né? Eu tenho uma urgência. Dificilmente eu vou ali no Instagram fazer uma busca para resolver aquela urgência ali. Uma liminar do plano de saúde, por exemplo, né? Algo super urgente. Pode ser que eu vi um advogado falando disso, vou lembrar. Mas no dia a dia das pessoas, ela não vai se preocupar com isso, né? Porque foi algo que aconteceu naquele momento. É igual furou o pneu de um carro. Sim, você tem que resolver na hora. Tem que resolver na hora. Então, qual que é o comportamento dessa pessoa? Ela vai no Google Ela buscar. vai no Google. Então, se o meu trabalho ele é de urgência ou de necessidade, assim, a gente aconselha, esteja no Google, porque é o comportamento da pessoa. Dificilmente o Instagram ele vai gerar aquele resultado da busca do primeiro contato. O Google né? É extremamente importante, porque é o Google que vai te linkar para o teu Instagram, para o teu LinkedIn, para o teu Facebook. Sim. Então, a chave aí mesmo é o Google e as ferramentas de pesquisa. Exato. É isso que é mais importante. E aí, em paralelo, eu trabalho com direito empresarial. Então, o empresário, ele tem a noção de que ele precisa ter uma consultoria ali jurídica, trabalhista, de contratos e tudo mais, mas não é algo que está doendo, porque ele não teve um processo ainda. Então, o que é interessante do advogado fazer? É ele se posicionar como especialista e como um consultor remoto, né? Que a gente brinca daquele público. Então, vou falar de tudo, vou entregar tudo. Não, porque cada empresa é personalizada, né? Exatamente. Mas eu vou me posicionar como eu entendendo daquele assunto e dando dicas para que eu me torne uma referência para aquele empresário. Então ele vai falar, eu preciso realmente de um contrato de trabalho aqui, porque meus funcionários tá no contrato padrão lá que a contabilidade trouxe. Então realmente eu tenho uma especificidade aqui, vou chamar esse cara porque ele me explicou a importância de eu ter um contrato de trabalho específico aqui para minha empresa, né? Isso que é legal, que a pessoa seja especialista e especialista do especialista, porque para as empresas de TI, os contratos de trabalho são de uma forma. Para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, se você tem pessoas que te ajudam, é completamente diferente. E ainda na parte de medicina, tem tanto aquela parte de compliance, se vai ser operado, se acontecer alguma coisa que envolve erro médico, e eu autorizei fazer isso, aquilo, você tem que ter o contrato muito bem feito quando você vai atender o seu cliente ou paciente, senão você pode ter um problema muito grande. Então, por isso que a gente fala especialista em direito do trabalho, em contratos, mais especialista na área médica, especialista na área de TI, que tem um monte de coisa diferente, inclusive quanto aos sindicatos, então tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. E aí que é a chance da pessoa se destacar. Eu sou especialista nisso e vai dar sempre falar sobre isso. E você falou ali do Facebook, né? Talvez não seja o melhor canal porque está caindo, mas, na verdade, dependendo do público que ele queira atingir, tem o seu canal ali, né? Então, tem um público que é mais jovem que gosta ali, talvez, do TikTok. Hoje já diversificou um pouco mais, mas ainda a maioria é um público mais jovem. Facebook ainda tá aquela galera mais velha ainda. Com certeza. Então, se de repente ele trabalha um advogado de previdenciário... Sim, faz todo sentido. Pode fazer todo sentido ele tá no Facebook, fazendo conteúdo, gerando lá. Porque o público dele está naquela plataforma. Eles conhecem ela não quer aprender uma nova nesse momento ali. E já o da média idade ali está no Instagram, porque ele não concorda com o algoritmo do TikTok ali, ele acha mais interessante o Instagram. Então, saber o perfil do seu público vai ser... muito importante. Vai ser importante ali para você saber onde colocar o conteúdo. Então, o LinkedIn, hoje, ele está... vamos dizer assim, ele meio que substituiu o Facebook
em algumas partes, né? O pessoal colocava um depoimento lá no Facebook. Né? Ficou um pouquinho mais corporativo ali, mas o pessoal tem feito um detalhamento. Então, você falou, fazer um artigo no LinkedIn, né? Então, você tem um escritório ali, não tem nada falando sobre o que você atua, a dor que você resolve. Não adianta nada, tentando educar ali o seu cliente, provavelmente vai ser difícil ele te achar, né? Então, ter esse complemento, né, das redes sociais, identificando qual que é o melhor local, é o ideal. Concordo, é isso mesmo. Legal. E aí, beleza. O cliente, o lead, né? Chegou. Qual que é o próximo passo ali para o advogado receber bem aquele cliente? Então, ele tem que conseguir passar para o cliente dele exatamente como é que ele vai acabar com a dor dele, mas ele tem que ter outras coisas também que ainda acho que faz parte também desse marketing. Ele tem que ter um contrato muito bem elaborado, ele tem que ser muito claro no que ele está fazendo, porque hoje em dia tem alguns escritórios que são extremamente claros, outros são totalmente embaralhados. Tem o Visual Law, que tá todo mundo tem muito escritório começando a usar, então ainda tem um complemento disso, né? Ele tem que saber se apresentar, ele tem que mostrar o que ele vai fazer, e eu costumo dizer que ele tem que ter um contrato muito bem escrito, porque se ele deixar qualquer brecha, ele pode continuar trabalhando por 2, 3, 4, 5 anos sem ganhar nada, até o êxito, né? Dependendo do que for. Então ainda tem esse complemento para que ele se dê bem. Sim, e a gente vê uma resistência muito grande dos escritórios aí, e dos advogados no geral, que é do uso do CRM, né? Então, muitas vezes o cliente ele chega, ele vai ter aquele primeiro contato bem feito e tudo mais, mas se não fechou na hora, esquece. Porque o advogado ou a secretária abandonam aquele lead ali para sempre. O advogado está muito acostumado com a indicação, né? Então ele quer a pessoa fechamento rápido, né? Para o fechamento. Então quando o lead vem despreparado, tirando uma dúvida, ele acaba meio que dispensando o cara logo de cara. Ele tem que aproveitar tudo que ele tira na primeira consulta, né? E colocar no CRM dele. Porque se ele colocar lá o e-mail dele e tal, ele vai continuar mandando, se comunicando com essa pessoa. Não deu certo aquela vez, mas se ele tiver uma newsletter que fale sobre vários assuntos, vai chegar para a pessoa, né? E mesmo o cliente que fechou o contrato e acabou o trabalho, não pode esquecer dele. Ele tem que continuar sendo munido ali de novas coisas. Puxa, estou precisando disso também. É função você informar o teu cliente do que você faz. E o CRM é a plataforma, né, o que for mais apropriado para isso, porque você vai marcar quando que você falou, quando que mandou a mensagem, qual foi a resposta. Então é extremamente importante, não pode esquecer disso. Sim, e aí a gente vê a resistência porque ele fala, pô, mas eu vou ter que ficar atualizando esse sistema, ou a secretária tem aquela dificuldade, né, com o sistema, e na verdade... você não tem um CRM, você está gastando dinheiro, porque quando você faz o marketing, você gastou uma grana para trazer aquele cliente para você, e aí você abandonou o cliente, ou seja, você gastou 50, 100 reais para ter o lead, e aí você dispensou aquele cara e nunca mais falou com ele. A gente está vendo que os escritórios estão mudando um pouco, né, a mentalidade. Tem escritórios que se preparando, tem escritórios pequenos se preparando já. Olha, eu vou ter um CRM, ele não é tão robusto ainda, mas eu vou começar, eu vou ter um sistema onde que eu possa lançar todos os acontecimentos, para aí aos poucos ele vai crescendo. Porque a grande maioria que não faz isso não vai para frente, não adianta. Se não fizer isso, não vai. A gente tinha até um caso de sucesso lá dentro da Tupiniquim, que o cara, ele pegava o lead lá e todo lead para ele era um potencial cliente. Se não fosse um potencial cliente, era um potencial indicação. Então ele atendia da melhor forma possível, aquele lead chegava, e mesmo que ele não fechasse, ele ia lembrar daquele atendimento que foi de excelência lá e vai falar... Pô, tem um parente aqui que está precisando do seu serviço, acabei não fechando aquela vez, ele vai lembrar de você, né? Então... Você tem toda a razão, você tem que tratar o teu cliente, porque às vezes o cliente pensa de alguma forma, você vai numa loja, se você é maltratado na loja, se não te dão tanta importância, você não volta naquela loja que tem 200 mil lojas. Sim. Escritório de advocacia é a mesma coisa. Mas não vai fechar, não tem problema. Fala tudo, mostra o quão bom você é, o teu escritório é, que um dia pode ser que ele, puxa, aquela pessoa, eu não fechei negócio, eu vou fechar agora, eu vou indicar para outra pessoa. Cliente é cliente em qualquer lugar. Sim, você falou
tem escritório de advocacia para todo lado pela quantidade de profissionais que tem ali. E no Google, a pessoa jogou lá. Se você está fazendo um patrocinado, pode ser que na primeira vez apareça você e na segunda não. Sim. Porque depende da verba que você colocou lá de investimento. Então, se você não der o seu melhor naquele primeiro atendimento, pode ter certeza na próxima pesquisa ele já está procurando outro já. Sem dúvida. Então, você manter o contato com aquela pessoa vai ser essencial para que você consiga evoluir ele na sua trilha dentro do CRM, no seu funil de vendas, né? É isso mesmo. E como que você vê o marketing de conteúdo nessa jornada, né? Porque a gente está falando de manter o contato, manter o relacionamento, mas o que é esse relacionamento? Que tipo de conteúdo o advogado pode... O conteúdo sempre é aquele de falar sobre algum tema jurídico. Vamos supor que saiu alguma lei nova, alguma coisa diferente para o trabalhador, comentar, olha, a partir de agora você tem que pagar mais ou menos, mudou. Isso é um conteúdo jurídico. Você pode alertar alguns empresários que estão mais focados no societário. Olha, tenha cuidado quando você for fazer algum outro contrato dentro da sua empresa. Você sempre tem que ter essa cláusula, essa cláusula. Você está dando ali o que deve ser feito. Não pode falar, então vem fazer comigo, nada disso. Mas mostrar a sua autoridade, mostrar que você entende. Por exemplo, se tiver alguma mudança sobre plano de saúde, alguma coisa, olha, a partir de agora você vai ter direito a isso, tal. Acabou, ele está falando o que aconteceu, que todo mundo está sabendo. Então é esse tipo de conteúdo que ele tem que mostrar. E ele tem que falar com muita propriedade. Tem que, entre aspas, né, convencer que ele é autoridade nisso, porque a gente procura autoridade, né? Sim. E tem vários formatos de produzir conteúdo, né? Tem o InVídeo, que você pode publicar nas redes sociais ali, no YouTube. Tem texto, né, que a gente comentou. Pode ser um blog, pode ser um LinkedIn ali. O e-mail marketing. Que vai gerar credibilidade. O e-mail marketing, fazer uma automação para mandar aquele conteúdo com frequência também para o lead ali, o potencial cliente, né? Acaba sendo essencial ali para dar volume ali e manter o cara ativo. Eu acho todas essas formas muito importantes. Um blog com artigo, você um newsletter, o seu post ali no Instagram. Mas eu particularmente gosto que apareça uma vez por semana, num videozinho curto, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Você não pode estar, isso daí é uma opinião também um pouco minha, né? Ali todo desleixado ou desleixada, porque não é isso que se espera de um advogado. Um médico todo sujo, também não é isso que você espera. Você espera uma pessoa que vá te ajudar, né? Eu já vi advogados aparecendo jogando futebol sem camisa. Sem camisa. Tem a ver? Na minha opinião, não. Mas tem gente que fala, não, eu quero aparecer, ok. Então você mostra isso. Mas acho que o público está esperando uma apresentação que, olha, eu posso te ajudar dessa forma. Pode ser descontraído, o advogado não precisa estar de terno, hoje em dia de gravata. E pode falar numa linguagem deve falar para o seu público, né? Falar juridiquês não vai te ajudar a vender. Não juridiquês, mas ele tem que mostrar que ele é sério e ele entende do assunto, né? Acho que isso é extremamente importante. E quanto tempo de experiência você tem fazendo essa consultoria, essa assessoria para escritórios? Olha, com o escritório de advocacia eu tenho quase 25 anos. Mas a nossa empresa tem 15 anos. Ela fez 15 anos agora em maio. A parte do marketing jurídico, ela é mais recente para a gente. Ela está há 2, 3 anos que a gente está trabalhando. E o que a gente trabalha? A gente trabalha dando essas orientações. Eu preciso de alguém que faça os meus posts. A minha empresa não faz. Eu vou indicar Tupiniquim, vou indicar quem for que faça. O advogado do escritório ele vai entender o que ele precisa fazer. Porque é muito importante que ele, o dono, ou quem estiver ali, o gestor, saiba o que tem que ser feito. Senão ele pega qualquer agência ali, eu vou pegar a agência do primo, meu sobrinho e tal. Não vai funcionar, porque ele tem que ter um mínimo ali de aprendizado, que também não é só o digital, né? O marketing jurídico não é só o digital, tem outras coisas que você tem que fazer. Você tem que procurar fazer palestras, você tem que procurar associações de classe, você tem que fazer o seu networking, você tem que participar de reuniões com outros escritórios. Tudo isso faz com que você seja visto dentro do mundo jurídico. E durante esse período de experiência aí de mais de 20 anos, né? O que você identifica como padrão assim, dos escritórios e dos profissionais que tiveram sucesso ali, conseguiram crescer, prosperar na área, daqueles que estagnaram ou não tiveram tanto sucesso assim? Olha, eu vou falar mais uma vez. A coisa mais importante é ser bom no que você faz.
Tá? Se você tiver uma mega equipe de marketing, fizer tiver um monte de leads e você não for bom tecnicamente, não vai adiantar nada. Tá? Então, o que eu vejo? Aquelas pessoas que se dedicam a estudar e sabem fazer o marketing jurídico, sabem aparecer, fazem tudo que o consultor ou a agência indicar, são esses que vão dar mais resultado. Comparando com escritórios mais antigos, existe aquela barreira de você começar a fazer alguma coisa ou outra. Mas a gente vê escritórios muito grandes que já entraram nesse ritmo, porque eles veem que precisa fazer. Por quê? Porque tem muita gente boa crescendo. Então, se eles não fizerem, eles vão ficar para trás. Mas é isso, saber fazer o marketing jurídico e ser bom tecnicamente, senão não adianta. É uma coisa que a gente vê com muita frequência também, é como a gente está em volta de muito conteúdo, né, de marketing, né? Então, se na área de jurídica já tem 1 milhão ali de pessoas, na parte de marketing tem mais, né? Tem gente que não é especialista, então eles acabam consumindo conteúdo ali de alguém que não é especialista. A pessoa fez um cursinho lá, fez um vídeo muito bom, porque ela é boa de comunicação, e acabou vendendo uma ideia errada, né? De que dá para ganhar muito dinheiro. Eu acho extremamente importante que tenha uma agência por trás para criar os conteúdos, para ter uma padronização, para que o escritório tenha um branding muito bem feito, as cores que tenham... o meu Instagram é de uma cor e o meu site é de outra. Tem que estar tudo integrado, né? Tem que estar tudo falando a mesma língua para que você tenha confiança. Se tiver uma coisa jogada por ali e de qualquer jeito, para mim não funciona. Sim, legal. Aí chegou uma perguntinha da nossa audiência que o Wellington gosta. A audiência tá demais. A audiência é gravado, mas tem audiência. O pessoal perguntou aqui, né? Como que você vê o papel do marketing jurídico nessa mudança, né, que nós estamos passando com inteligência artificial e tudo mais? Como que você vê o impacto disso nos escritórios? Todo mundo fala muito de inteligência artificial, que vai acabar isso, que vai acabar aquilo. Está tendo uma boa aceitação também? Então, os escritórios de advocacia têm procurado muito inteligência artificial para facilitar no procura de jurisprudência, tá? De entendimento de outros tribunais, isso é muito importante, né? Agora, o marketing jurídico junto com a inteligência artificial, eu acho que só junta, só traz coisa boa se a agência souber usar a inteligência artificial. Porque vai ter muito mais insights, vai ter muito mais... Você pode criar, às vezes, algumas imagens via inteligência artificial, mas sempre com um profissional de marketing. Advogado sozinho é muito difícil fazer. Então, acho extremamente importante que todo mundo aprenda, porque não vai ser aquela coisa, mas a inteligência artificial vai acabar com o advogado. Não vai. Não existe copia e cola em advocacia, como não existe copia e cola no marketing. Você não pode fazer uma coisa que um outro escritório fez igual, que você está copiando, tá? Então, tenho certeza que a inteligência artificial só veio para agregar. O agregador, né? O pessoal está utilizando bem ali para fazer pesquisas, mas a gente não corre o risco ali deles ficarem muito dependentes ali, ao invés deles começarem a estudar, eles vão ficar dependentes só a fazer perguntas para a inteligência? Por exemplo, logo que eu saí da faculdade, antes de eu trabalhar no escritório do meu pai tinha um escritório bem conhecido aqui em São Paulo, né? Eu lembro que os advogados, eles para procurar a jurisprudência são as decisões dos tribunais. Existe a revista dos tribunais. E isso daí eram volumes e volumes e volumes, que você tinha que pesquisar nos zilhões de volumes. Levava um tempo grande. Hoje, com a inteligência artificial, e também junto com alguns outros sistemas de controle de processos, você coloca ali, eu quero saber sobre esse tipo de decisão, ele já te traz tudo. Então, essa é a grande vantagem. Agora, não adianta trazer se ele não entender o que está escrito. Não tem o conhecimento. Então, em vez de ele ter que pegar 20, 30, 40 ali, eu lembro da biblioteca, na casa do meu pai, no escritório, devia ter mais de 2.000 livros, porque a revista dos tribunais saía praticamente uma vez por mês com todas as últimas jurisprudências. Então, era uma coisa imensa. Hoje você consegue, pela inteligência artificial, ter essas jurisprudências. Agora tem que tomar muito cuidado ainda que a gente já viu o ChatGPT, outros inventarem jurisprudência. Inventando decisões erradas, né? Então você tem que ter muito cuidado, mas só facilita. A gente vê um comportamento, não sei se vocês já tiveram a experiência também, de vai numa clínica médica e aí a filha ou você mesmo vai ser atendido lá. Aí no final você vai dar uma olhada, a pessoa está pesquisando o remédio que você vai tomar no Google. Que aí é preocupante, né? Porque se ela não tem aquele conhecimento, ela joga no Google o que você está passando para ver o remédio que você precisa. A pessoa precisa estudar.
Sempre isso. Ela tem que ter o E aí a inteligência pode virar uma dependência, porque o pessoal já estava meio que dependente do Google para fazer esse tipo de Pode, pesquisa. E inclusive lá na nossa assessoria, né, na nossa consultoria, eu já fiz alguns testes, já fiz umas perguntas lá para o ChatGPT e já vieram respostas erradas. Sim. E que aí a gente, olha, você tem certeza que é isso? Você não é verdade, você tá certo, eu esqueci de fazer uma conta antes. Sim. Então você tem que entender, porque você não pode chegar lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V que você está danado. Comigo já aconteceu também. Eu mandar, e como a gente tem o conhecimento em marcha, a gente sabe o que está certo e o que não está. E aí, quando ele dá uma resposta duvidosa ali, a gente sempre tenta fazer uma pergunta. Acho que esse dado aqui não faz sentido. E aí ele pensa novamente, tem razão, como o Rodrigo disse ali. Mas e quem não é, né? Então, por exemplo, na área do marketing, tem um monte de gente que se fala que faz marketing e não faz. Começou a aprender ali, está fazendo conteúdo com inteligência artificial e vai mandando bala. Só que é problemático, né? Porque você está fazendo uma coisa que nem você acredita, né? Nem você sabe se funciona ou não. Foi você que fez, né? Você pegou ali pronto, né? Pegou ali pronto e sai disparando para a internet. Para mim é complicadíssimo nessa parte. E perigoso. O que mais tem aí é a agência que não faz marketing para ela mesma, né? Então, ela não acredita naquilo que ela está vendendo. A gente vê, você vai procurar às vezes alguma agência, mas cadê o teu site? Não tenho. Aí manutenção desde 2012. Pois é, né? E aí o que você faz, né? É verdade, acontece isso mesmo. Desconfie. E aí, voltando, né, para essa questão do advogado. Então, beleza, o cara saiu da faculdade, eu tá ali buscando os primeiros clientes, me posicionei, entendi meu público, comecei a fazer anúncios, né, para poder aparecer de forma ali ética, né, fazendo anúncios sem aquela parte promocional. Sim. Tô com o meu escritório bonitinho. E aí, e agora? O que eu faço? Agora vai depender muito do que o escritório quer fazer. Ele quer alavancar? Ele precisa ter um conhecimento, a gente vai sair um pouquinho do marketing, né? Ele vai ter que ter um conhecimento financeiro. Eu estou cobrando certo? Estou seguindo realmente os meus custos? Às vezes, um escritório tem uns custos tão grandes, custos de despesas, se ele for seguir a tabela da OAB, ele vai ter prejuízo. Então, ele tem que ter muito cuidado. Aí que ele vai começar a olhar mesmo a gestão financeira. Olha, eu tenho mais 2, 3 advogados. Puxa, mas eu coloco no final do mês, sobra para mim muito menos que eu pago para um outro advogado. Se ele quer escalar, se ele quer conseguir ir para frente, ele tem que ter aí um conhecimento de gestão financeira. E esse planejamento financeiro é fundamental até para o marketing, porque de uma forma constante a gente recebe alguns advogados e eu até brinco com eles, né? Eu pergunto, legal, e qual que é o investimento que você pretende fazer ali comprando mídia, né? No Google e tudo mais. Pretendo investir R$1.000. Pô, bacana. Quanto que você quer ter de retorno? Espero vender R$100 mil, R$1 milhão ali por mês. Aí eu falo, nossa, legal, investindo R$1.000, quero ter o retorno de R$100 mil. Olha, não é bem assim, porque se fosse assim, né, esse retorno sobre o investimento fosse tudo isso, né, os bandidos parariam de roubar banco para começar a investir no Google, porque daria mais retorno, né? E aí, existe alguma fórmula, alguma porcentagem ideal para investimento em marketing daquele cara que quer crescer? Quando a gente fala em gestão financeira, a gente tem que mostrar para o dono do escritório, para o empresário, quanto que sobrou de lucro no final do mês. E lucro no final do mês é já tirado o que ele precisa para sobreviver. Aí vamos supor que sobrou 100. Aí vai da cabeça do advogado, fala, olha, eu vou guardar 50 para distribuir, uma distribuição de bônus para os meus outros advogados. Eu vou guardar 5% para reserva técnica. Eu vou guardar 10% para investimento em marketing. Tem escritório que guarda 10%, tem escritório que guarda 12%, já vi escritório guardar 20%, depende do tamanho que ele tem. Mas tem que ter uma destinação correta do lucro que ele teve. Um orçamento de marketing. Olha, tem que ter lá para o marketing um valor X ali. O que os escritórios médios fazem? 10%, 12% do lucro dele ele pode tirar, mas meu lucro é muito pequeno ainda, eu quero investir mais. Ok, você tenha noção que você está abrindo mão agora para ganhar lá no futuro, não tem problema nenhum. Só que você não pode chutar um número mega grande, porque senão vai chegar na agência e vai falar, nossa, você fez eu gastar tudo isso e eu não consegui lead.
peraí, não é assim que funciona, né? Foi como você falou, não é mágica, ninguém faz mágica. E na parte de advogados também tem a questão, dependendo do que for atuar, tem o processo, né? O tempo de processo. Sim. Imagina investir R$1.000 por mês e querer 100 mil de faturamento mensal. Qual que é o tempo que leva um processo aí, dependendo da área? É lógico que tem alguns que eles recebem antes ali, só para participar daquilo, ou para fazer uma análise, mas não é o valor maior, né? O valor maior geralmente vem depois de algum tempo. Quando não é um contrato mensal para a empresa, assim, e for alguma coisa de litígio, de briga, pelo menos 5, 6 anos vai demorar. 5, 6 anos. Tem processos aí que estão há 20 anos, 25 anos e ainda não acabou. E muitos advogados fazem lá os seus honorários, os contratos honorários por êxito. Eu vou ganhar 10% do que você ganhar, vou ganhar 15% do benefício econômico que você teve, diminuir o teu imposto e tal. É um raciocínio legal. Agora, se demorou 20 anos, se você ganhou 100 mil, você vai dividir por 20 anos, você não ganhou nada por mês. Sim. Então, mais uma vez, o contrato também tem que ser muito bem feito. Plano de negócio. Esse plano de negócio. Olha, eu vou cobrar para você uma mensalidade de, chutando, R$500, R$1.000 de acompanhamento processual. Pelo menos você já está ali trazendo alguma coisa. Pode fazer isso? Pode, porque você tem seus custos, suas despesas. E aí vai o êxito lá, que é a bolada que você vai ganhar junto com o teu cliente. Tem que tomar muito cuidado. É importante você trazer isso também, porque esse acompanhamento financeiro, ele não pode ser feito uma vez e largado. Não. Porque uma coisa que a gente identifica também lá, até nos nossos clientes, né? Eu estava investindo R$5.000 ali em Google, por exemplo, há 2 anos atrás, eu tinha muito mais resultado do que hoje. Investindo R$5.000, eu tenho, sei lá, metade do resultado que eu tinha anteriormente. Por que acontece isso? E aí a gente tem que trazer até um pouquinho de conceito de economia para a pessoa, né? Por quê? O Google, por exemplo, apesar de você pagar em real, o Google, Meta, né, que é Facebook, Instagram, apesar de você ser descontado em real ali no seu cartão de crédito, como que eles visualizam aquela publicidade? Em dólar. Então, o custo mínimo para você aparecer, vamos dizer que é $1. Tá. Há 2, 3 anos atrás, o dólar estava R$2, R$2,50, agora já está R$5,50. Então, automaticamente, o custo de exibição já aumentou, porque a plataforma não está nem aí para o real. Sim. E aí entra a inflação, outros fatores ali que vão impactar. Então, você estagnar o seu preço, estagnar o seu planejamento de marketing, acaba sendo um erro. Você tem que revisar isso sempre, inclusive tem que medir ali, olha, eu investi 5 mil, 2 mil, 3 mil, sei lá. Eu gosto de pensar em trimestre, tá? Você pensar num mês ali, acho que é muito curto. No trimestre eu investi chutando 10 mil, vieram tantos leads que eu fechei 20 mil. Tá bom, você ganhou 10, mas ok, não é o que a gente espera, né? Mas eu vejo escritórios às vezes que chegam, olha, eu estou investindo 3 mil por mês e não vem nada. Então, por que você continua investindo? Você está investindo errado. Você tem que procurar alguém que saiba fazer. Porque qualquer um pode chegar lá e fazer o teu Google, Meta lá, aquelas coisas. Mas precisa da inteligência de quem sabe fazer. Não adianta ir lá e colocar qualquer valor e pronto. Sim. Então, tem que medir se está funcionando ou não. Se não estivesse funcionando, tem que mudar as palavras, o que for ali, né, as hashtags, o que for. Mas só uma agência que vai saber o que tem que colocar. Exato, é. Então, para a gente é até fácil quando o cliente ele pergunta, pô, tá bom o site, tá boa a campanha que eu tô fazendo? A minha resposta é sempre, tá dando resultado? Isso. Tá tendo venda? Se não tá tendo, é porque não tá bom. Não tá bom, porque não tá bom, é isso mesmo. É ali que tem que medir. Tudo tem que ser medido. Eu investi tanto e recebi tanto. Tá bom? Não tá. Então tem que mudar alguma coisa. Falando em medição, né? A maioria também, quando vem fazer investimento em marketing, não tem uma meta pré-estabelecida. Um pouco porque não tem um conhecimento ali em marketing, não sabe quanto que vai vir, e outro porque também não pensou, né? Como é que você age ali dentro da sua agência para poder trazer isso para ele, né? Olha, se tudo que você for investir, você tem que trazer algum retorno, né? Você não pode só jogar o dinheiro. Tem alguns escritórios que estão muito bem preparados, que sabem o que é uma meta e que ela é alcançável, aquela história toda economicamente, né? Se a meta é alcançável, em quanto tempo e tal. Tem escritório que a gente pergunta, qual a sua meta para vender? Eu não sei. Se ela não sabe nem a meta que ela quer vender por mês, como é que ela vai estipular um orçamento para marketing? É impossível. Olha, eu quero vender, eu quero 30 mil, 40 mil por mês. Ok. Tem 30 mil, 40 mil. Quanto que você gasta? Não sei.
Quanto tempo leva? Exato. Então, vamos primeiro organizar a casa, você tem que entender para depois você começar a colocar dinheiro naquilo. E faz parte colocar dinheiro para que você tenha mais visibilidade. Tem escritório que não precisa, que já é muito grande e tal. Só se tiver alguma campanha, alguma coisa especial que eles vão fazer. Mas a grande maioria dos pequenos e médios vão precisar de um acompanhamento. Você falou aí de tem escritório que não precisa, mas a Coca-Cola faz até hoje, faz anúncio, né? Então é sempre bom você continuar valorizando a marca ali. Sem dúvida. E mantendo o brand dela ativo, né? Porque senão você vai acabar sendo esquecido. Uma hora é superado. Uma hora vai ser superado, não tem jeito. Não é à toa que esses grandes continuam fazendo investimento em marketing, né? Participando de eventos, patrocinando. Isso precisa. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, é isso mesmo. Já diria os antigos. Exatamente, é isso mesmo. Boa, legal. E aí, Wellington? Para fechar, vamos entender um pouquinho mais ali como é que a sua empresa pode ajudar, apesar de você já ter contado ali, de maneira resumida. Agora... Vamos lá, a gente pode ajudar em vários pilares, né? A gente tem a parte que a gente já falou ali de marketing. Nós não somos uma agência de marketing, a gente tem pessoal que ajuda a gente, né? Mas a gente vai dar uma noção do que ele tem que fazer. A gente trabalha com gestão financeira também, que é um dos carros-chefes da gente. Planejamento estratégico, que depois que você tem nas mãos a sua gestão financeira, o que você pode gastar, você vai planejar o que você quer para 1, 2, 3, 4 ou até 5 anos. Importante você saber quanto que você espera receber até 5 anos. E a gente tem a parte de inovação tecnológica, com parceiros também, para ajudar na inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas. A gente diz ali que a gente tem ali os 4 pilares todos funcionando juntos, mas precisa dos 4. Não dá para você ficar sem um deles, senão ficar capenga. Não pode ficar parado aí, Rodrigo. Isso aí. Como que os advogados te encontram? Os advogados encontram no Instagram, OM Assessoria, no meu LinkedIn, Fernando Henrique Oliveira Magalhães, no meu site, omassessoria.adm.br. Se vocês clicarem lá, vai ter um WhatsApp, esse WhatsApp quem vai responder sou eu. Eu respondo todos os WhatsApps, porque é o cliente direto que está querendo falar comigo. Aí, eventualmente, a gente passa para outra pessoa para ajudar, mas o primeiro contato é comigo, porque o advogado gosta de tratar com quem está gerenciando, que entende. Então, ele vai falar comigo, tá? Atendimento personalidade de verdade, Rodrigo. Isso aí. É isso aí mesmo. Da empresa. É isso mesmo. E como que a galera encontra a Tupiniquim, Wellington? Recadinhos finais, né? Agência Tupiniquim nas redes sociais e no site agenciatupiniquim.com.br. Tem brinde hoje, Rodrigo? Brinde. Vamos sortear um livro para os advogados que estão aí acompanhando o podcast. Qual é o título do livro? Eu não sei, mas vai estar no comentário aí. A galera vai... Qual que é a palavra aí que o pessoal vai ter que no outro comentar? A gente esqueceu ainda a palavra-chave. Passamos batido, mas coloca a palavra-chave aí pra galera procurar. Você tem umas palavras boas aí. Mas hoje eu não pensei numa palavra-chave. Pensa agora, você é bom. Pensa rápido. Rapaz, agora você me colocou numa pressão aqui, hein? E aí, Fernando, qual que seria uma palavra-chave ali pra ele? O que vocês costumam colocar? Alguma coisa não pensa no que a gente costuma não, que esse menino aqui... coisa engraçada, alguma coisa que aconteceu no podcast. E aí vocês vão me deixar... Pra comprovar que a pessoa chegou até o final, vamos colocar aí panela de pressão, então. Vocês me colocaram numa panela de pressão. Tá bom, panela de pressão. Colocamos ele na pressão, então quem comentar panela de pressão vai estar concorrendo a um livro. Isso. E tem brinde lá pra galera? Livrinho? Tem. Pode... Quem entrar em contato também vai ganhar outro livro. Aí você que manda. Pode ser um livro diagnóstico? Pode ser um diagnóstico. Pode ser um diagnóstico financeiro aí da empresa. Então, a gente vai sortear aí para o pessoal um livro e um diagnóstico do Fernando. É isso. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu.